Você já parou para pensar quantas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso? Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas fracassa por desistir a poucos centímetros de ouro. Essa frase nasceu da história real de um homem que abandonou uma mina justo antes de encontrar uma das maiores jazidas da época. E é sobre isso que vamos falar hoje. O poder oculto da persistência, o combustível silencioso que separa quem sonha de quem conquista. Hill dedicou décadas estudando milionários, líderes e gênios criativos, e percebeu que todos tinham um traço em comum: a recusa em desistir. Você vai entender por que a persistência é a ponte entre a ideia e o resultado, e como aplicar esse princípio para transformar completamente a sua realidade. A persistência não é teimosia, ela é visão com propósito. Hill explicava que a persistência nasce quando o desejo é tão ardente que nada consegue apagar. É o momento em que você para de buscar atalhos e decide seguir mesmo quando o caminho parece impossível. É fácil ser disciplinado quando tudo vai bem, mas é nos dias em que nada funciona, quando o cansaço pesa e as dúvidas gritam, que a persistência se torna o seu maior poder. Cada fracasso, segundo Hill, é apenas uma pista disfarçada, um teste para saber se você realmente quer aquilo. E a verdade é que o universo não entrega grandes recompensas para quem desiste cedo demais. Em A Lei do Triunfo e em Pense e Enriqueça, Hill destacou que toda grande conquista começa com um desejo ardente. Esse desejo, quando alimentado pela fé e sustentado pela persistência, cria uma força mental capaz de moldar a realidade. Ele observou que pessoas comuns alcançavam resultados extraordinários apenas porque se recusavam a parar. Edison, por exemplo, fracassou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Mas para ele, cada tentativa era apenas uma forma de descobrir o que não funcionava. Essa mentalidade é o coração da persistência. Não se trata de tentar sem direção, e sim de ajustar o caminho até encontrar a rota certa. Mas o que impede a maioria das pessoas de persistir? Hill dizia que são os inimigos invisíveis, o medo do fracasso, a dúvida e a procrastinação. Esses sabotadores nascem da mente e se fortalecem cada vez que você desiste. Eles sussurram que não vale a pena, que você não é capaz, que o sucesso é sorte dos outros. E se você acredita neles, perde o jogo antes mesmo de começar. Por isso Hill ensinava que o primeiro passo para desenvolver a persistência é dominar o próprio pensamento, substituir a voz da dúvida pela voz da certeza. Porque toda ação nasce primeiro como uma ideia firme dentro da mente. A persistência, dizia Hill, é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Mas para isso é preciso treino. Ele sugeria 4 passos práticos. Primeiro, ter um propósito claro e definido. Segundo, um desejo ardente por realizá-lo. Terceiro, um plano bem estruturado. E quarto, uma mente fechada a influências negativas. Isso significa blindar sua energia, evitar pessoas que zombam dos seus sonhos e alimentar-se de pensamentos construtivos. Se você aplicar esses 4 elementos diariamente, a persistência se tornará parte natural do seu caráter, e quando isso acontecer, nada nem ninguém poderá pará-lo. Hill relatou que todas as pessoas de sucesso que ele estudou, de Henry Ford a Andrew Carnegie, tinham passado por períodos de provação. Tempos de fracasso, dívidas, rejeição. Mas o que os diferenciava não era o talento, e sim a resistência emocional. Ford foi chamado de louco quando decidiu criar um carro acessível. Carnegie foi desacreditado quando sonhou em construir impérios de aço. No entanto, ambos tinham uma fé inabalável no propósito. Hill dizia que a persistência é a expressão visível da fé, porque acreditar quando tudo dá certo é fácil, mas acreditar quando tudo dá errado é o que cria gigantes. Há uma metáfora poderosa usada por Hill: o bambu chinês. Durante os primeiros 5 anos após o plantio, nada parece acontecer. Nenhum crescimento visível. Mas em um único ano ele pode crescer mais de 20 metros. A razão? Todo esse tempo ele esteve criando raízes profundas. Então a persistência funciona da mesma forma. Nos períodos em que parece que nada muda, é ali que você está construindo sua base interior. O sucesso visível é apenas o resultado de um crescimento invisível. Por isso, quando sentir que nada está dando certo, lembre-se, talvez o seu bambu esteja apenas criando raízes. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque confundem demora com derrota. Hill afirmava que o tempo é um aliado do persistente. Ele não vê o fracasso como o fim, mas como o processo de aprendizado. A cada tentativa frustrada, você se torna mais preparado, mais consciente e mais próximo do objetivo. O segredo está em manter o foco, mesmo quando os resultados não aparecem. O tempo testa o seu compromisso. Se você continuar firme,
o próprio universo começa a abrir caminhos. Porque, como Hill dizia, a persistência transforma o impossível em inevitável. Agora imagine a sua vida como uma montanha. No início, o entusiasmo é o que te faz subir, mas é a persistência que te mantém escalando quando o vento muda e o cansaço chega. Hill ensinava que a persistência é o elo entre o desejo e a conquista, entre o sonho e a realidade. Cada passo, por menor que pareça, é um avanço. Quando a motivação acaba, é a disciplina que te empurra. Quando o medo aparece, é a fé que te sustenta. E quando tudo parece perdido, é a persistência que te faz continuar. Ela é a chama que nunca apaga. E para concluir essa imersão no pensamento de Napoleon Hill, lembre-se, persistir não é apenas insistir, é evoluir enquanto insiste. Cada tentativa te molda, cada erro te ensina e cada obstáculo te fortalece. O verdadeiro poder da persistência está em quem você se torna durante o processo. Hill dizia que o sucesso não é o destino, é o resultado da transformação interior. E essa transformação só acontece quando você decide não parar. Então, se hoje você estiver cansado, desmotivado ou duvidando de si mesmo, lembre-se. A diferença entre quem sonha e quem realiza é simples. O persistente sempre vai até o fim. Antes de mergulharmos mais fundo, pense nisso. Quantas vezes você começou algo empolgado, mas perdeu o ritmo no meio do caminho? Napoleon Hill chamava isso de energia sem direção, um dos maiores inimigos do sucesso. O mundo está cheio de pessoas com ideias brilhantes, mas vazio de pessoas persistentes o suficiente para executá-las. Hill descobriu que o sucesso é menos sobre genialidade e mais sobre constância. Porque a persistência cria um efeito acumulativo. Pequenas ações repetidas todos os dias formam uma força invisível que empurra o destino a seu favor. É como a gota d'água que fura a pedra. Não pela força, mas pela constância. Hill também falava sobre a importância de nutrir a mente com pensamentos de continuidade. A mente humana tende a fugir da dor e buscar prazer, e por isso, diante das dificuldades, muitos recuam. Mas o persistente treina o cérebro para associar prazer ao progresso e não apenas à recompensa final. Ele entende que o esforço faz parte da construção. Hill dizia que cada derrota carrega em si a semente de um benefício equivalente. Então, ao invés de reclamar das dificuldades, aprenda a usá-las como combustível. Cada obstáculo é um teste que fortalece sua determinação. E se você entender isso, o fracasso deixa de ser inimigo e passa a ser um mestre silencioso. Durante suas entrevistas com os maiores milionários do mundo, Hill percebeu que todos tinham um ritual em comum. Eles visualizavam o sucesso mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Eles se viam vencendo antes que o resultado chegasse. Essa é a essência da persistência, acreditar antes de ver. Porque a mente cria o cenário antes da realidade existir. O persistente vê o futuro em sua imaginação e age de acordo com ele, mesmo quando o presente parece contraditório. Esse poder de visualização consciente mantém a chama acesa nos dias mais escuros, quando a fé parece ser o único combustível restante. E é aí que entra o papel da fé inquebrantável, algo que Hill considerava indispensável para a persistência. Ele dizia: a fé é o primeiro passo para o triunfo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Persistir é um ato de fé. Não apenas em algo maior, mas em si mesmo. É olhar para dentro e dizer: eu ainda acredito. Quando tudo à sua volta parece gritar para desistir, é essa voz interna que o mantém firme. A fé dá à persistência um propósito, um significado. Sem ela, a ação vira esforço vazio. Com ela, o esforço vira jornada. Então a jornada inevitavelmente leva à vitória. Hill também identificou um padrão. Quanto maior o sonho, maior o teste de persistência. É quase como se o universo perguntasse: você realmente quer isso? E cada desafio serve como resposta. Muitos desistem quando o caminho se estreita, mas o persistente enxerga o aperto como um sinal de progresso. Ele entende que a pressão que tenta quebrá-lo é a mesma que o molda. Hill contava que os grandes triunfadores viam o fracasso como uma fase temporária e não como um veredito final. O segredo era continuar agindo, mesmo sem resultados imediatos. Porque enquanto o desistente espera a motivação voltar, o persistente age até que ela retorne. Um dos maiores exemplos citados por Hill foi Thomas Edison. Ele fracassou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Quando perguntaram como se sentia falhando tanto, Edison respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é o coração da persistência.
O persistente não foca no erro, mas no aprendizado que o erro traz. Ele entende que cada tentativa o aproxima da solução. E se você observar a história, vai perceber que todas as invenções, todos os impérios e todas as transformações nasceram da mesma essência. Pessoas que decidiram continuar, mesmo quando parecia impossível. Hill dizia que o fracasso é o ponto onde a maioria para e onde o vencedor começa. Porque o fracasso, na verdade, é um convite disfarçado para evoluir. Quando você erra, o universo está apenas te dizendo: ainda não é assim, tente de outro modo. Mas a maioria não ouve. Ela desiste, acreditando que o erro é sinal de incompetência. O persistente, porém, interpreta o erro como um mapa. Ele busca o que pode ajustar, muda o que precisa e segue. E esse processo contínuo cria uma força interior quase indestrutível. Persistir é, acima de tudo, aprender a ser inquebrável diante das circunstâncias. Em Pense e Enriqueça, Hill destacou algo que poucos percebem. A persistência está diretamente ligada à emoção. Você só persiste quando existe paixão, quando aquilo realmente importa. É por isso que ele dizia que o desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas. Se o seu motivo for fraco, qualquer obstáculo te derruba. Mas se o motivo for forte, nenhum obstáculo é grande o bastante. Por isso, antes de perseguir qualquer meta, pergunte-se: por que isso é importante para mim? Porque o porquê alimenta a persistência. E quem tem um motivo poderoso sempre encontra um caminho. E se você observar bem, perceberá que o mundo recompensa quem não desiste. Quantas pessoas você conhece que começaram um projeto e pararam no meio? A maioria. E é justamente por isso que quem persiste se destaca. Hill dizia que a persistência é uma vantagem competitiva em um mundo de desistentes. Quando todos param, o simples ato de continuar já te coloca à frente. Não é sobre ser mais inteligente, é sobre ser mais constante. A constância cria resultados cumulativos e o tempo se encarrega de amplificar o seu esforço. No fim, a persistência é o investimento mais seguro que existe. Mas Hill também alertava: persistir não é insistir no erro, é ajustar a rota sem abandonar o destino. Muitas pessoas confundem persistência com teimosia. A diferença é simples: o teimoso repete o erro. O persistente aprende e melhora. A persistência inteligente exige análise, reflexão e flexibilidade. Edison não tentou 10.000 vezes do mesmo jeito. Ele tentou 10.000 formas diferentes até acertar. Essa é a essência da evolução. Persistir não é repetir, é reinventar-se. E quando você aprende a se adaptar sem perder o foco, o sucesso deixa de ser uma questão de sorte e se torna uma questão de tempo. Agora imagine aplicar tudo isso na sua vida. Quantos projetos você deixaria de abandonar se entendesse que o fracasso não é o fim, mas parte do processo? Hill dizia que o sucesso é uma escada que ninguém sobe com as mãos no bolso. Persistir é subir degrau por degrau, mesmo quando as pernas doem. É acreditar que o topo existe, mesmo quando ele não aparece no horizonte. Quando você persiste, o mundo começa a responder. Oportunidades surgem, conexões se formam e as portas se abrem. Não porque o universo muda, mas porque a sua energia muda. E o mundo responde à energia que você emite. O poder da persistência também está na paciência. Hill lembrava que os frutos da semente não nascem no dia do plantio. Há um tempo para plantar, outro para regar e um momento certo para colher. A pressa é inimiga da prosperidade. A impaciência faz você arrancar a semente antes que ela germine. O persistente sabe esperar, mas não espera parado. Ele trabalha enquanto o resultado amadurece. Ele entende que o tempo é parte da equação. A persistência é a arte de continuar agindo com fé, mesmo quando o relógio parece contra você. E para manter essa chama acesa, Hill recomendava algo essencial: a autossugestão positiva. Repetir frases de poder que programam a mente para não desistir. Ele dizia que a mente se torna o que ela mais repete. Se você repete fracasso, sua mente se entrega. Mas se repete vitória, ela cria força. Por isso, diga a si mesmo todos os dias: eu sou persistente. Eu não desisto. Eu vou até o fim. Essas palavras, ditas com emoção, reprogramam seu inconsciente. Elas te lembram do propósito e te protegem contra a dúvida. A persistência começa na mente antes de se manifestar na ação. Hill também falava sobre o ambiente. A persistência se alimenta de energia. Se você vive cercado por pessoas negativas, desanimadas e céticas, sua chama se apaga aos poucos. Por isso ele dizia que é fundamental andar com quem te inspira.
O persistente escolhe seu círculo com sabedoria. Ele busca pessoas que o desafiam a crescer, que o lembram de quem ele é quando ele esquece. E quando não há apoio, ele se torna seu próprio incentivo, porque o verdadeiro persistente não precisa de plateia. Ele é movido por propósito, não por aplauso. Outro ponto que Hill reforçava era a importância da disciplina emocional. Persistir exige controle da mente sobre as emoções. O medo, a raiva e a ansiedade são forças que drenam sua energia. O persistente aprende a dominá-las. Ele não age por impulso, age por decisão. Ele entende que cada emoção é um mensageiro, mas não um guia. Hill dizia que o autocontrole é o alicerce da persistência, porque sem controle emocional, a vontade enfraquece e a mente se rende. Mas com domínio interior, você se torna inabalável e o mundo passa a responder à sua firmeza. Hill acreditava que o fracasso definitivo só existe quando você desiste. Enquanto houver ação, há esperança. Ele contava a história de um vendedor que bateu em milhares de portas antes de conseguir sua primeira grande venda. A cada não, ele se tornava mais próximo do sim. Essa é a mentalidade do persistente. Entender que cada negação é apenas um passo a menos entre ele e o sucesso. O desistente vê o não como fim, o persistente como parte do caminho. E no fim, o persistente vence não porque é mais talentoso, mas porque é o último a permanecer de pé. E se hoje você sente vontade de desistir, lembre-se, talvez seja justamente o ponto em que o sucesso está prestes a acontecer. Hill dizia que a maioria das pessoas desiste quando está a 3 passos da vitória. Não cometa esse erro. Quando tudo parece mais difícil, é sinal de que você está prestes a romper uma barreira. O processo aperta antes de expandir. É como o nascer do sol. O momento mais escuro é sempre antes da aurora. Então segure firme, continue. A persistência é a ponte entre o caos e o resultado. No final das contas, a persistência é o poder que transforma pensamento em realidade. Ela é a cola entre a fé e a ação. Hill dizia que o mundo cede ao homem que sabe o que quer e se recusa a parar até conseguir. A história é escrita pelos persistentes. Cada pessoa que mudou o mundo teve de enfrentar resistência, rejeição e fracasso. E mesmo assim continuou. E é isso que te convido a fazer. Continuar. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Porque a persistência é o segredo silencioso que move todas as conquistas humanas. E agora, ao encerrar essa jornada, leve com você o ensinamento mais profundo de Napoleon Hill. A persistência é para o caráter, o que o aço é para a espada. Ela não apenas te leva ao sucesso, ela te molda, te fortalece e te transforma. Persistir é mais do que vencer. É tornar-se alguém digno da vitória. E quando você desenvolver essa força interior, nada poderá deter o que está destinado a você. Então erga a cabeça, reforce sua fé e siga em frente, porque no fim o mundo pertence aos que persistem. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal Desperte Sua Mente, deixe seu like e nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas nossas reflexões diárias. Gratidão!